Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó e vamos fazer a leitura do capítulo 10, amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 10 inteiro. Nós vamos continuar aí lendo a resposta de Jó, tá bom? Então, abre sua Bíblia aí comigo e vamos mergulhar na palavra do Senhor. Capítulo 10 de Jó. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente? Ou vês como tu vês uma pessoa? Ou vês como tu vê uma pessoa? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora querem destruir-me. Lembra-te de que me formaste como barro, e agora queres reduzir-me a pó. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste essas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado. E olho para minha miséria, porque, se levanto a minha cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Versículo 18. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido, antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz. Por quê? Para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Bom, aí nós vemos a continuação, né, da resposta de Jó ao Senhor, né, ao Senhor não, desculpa, a Bildade, seu amigo, e ele acaba falando com o Senhor, né, ele acaba fazendo aqui várias perguntas difíceis, né, buscando entender por que um Deus bondoso permite que o seu servo sofra tanto, né. Então, Jó lembra a Deus que ele que o criou com suas próprias mãos, e pergunta por que ele quer o destruir agora, né? E Jó vai fazendo vários questionamentos aqui a Deus, né? Se o Senhor me criou, por que o Senhor quer me destruir? Se o Senhor que me fez, por que eu tenho que sofrer, né? E são perguntas que, infelizmente, como a gente tem falado aqui, não tem respostas, né? Algumas coisas que a gente passa realmente não tem uma resposta certa para tais coisas, né? Em sua amargura, Jó chega a culpar a Deus por sua aflição, afirmando que mesmo em sua inocência, Deus o persegue. Então ele fala aqui num pedaço, né? Se eu pecar, tu me observas. Na minha iniquidade não me perdoarias. Se eu for iníquo, ai de mim. Se for justo, não ouso levantar a cabeça. Então é como se Deus estivesse em todo lugar. E ele está, né? Nós sabemos disso. E o capítulo termina com o desejo de Jó pela morte. Lá no final a gente leu agora, né? Por que não me tiraste do ventre da minha mãe? Deveria ter morrido antes que algum olho me visse. Jó sempre fala ali por esse desejo, né? Uma fala recorrente em seus discursos sobre a morte, né? Não assim, Jó fala várias vezes, mas não como uma forma de suicídio, como se ele quisesse tirar a própria vida, né? Mas ele fala pedindo para Deus livrar ele daquele sofrimento, né? Querendo que Deus acabe com o sofrimento. Jó está totalmente assim, como um de nós estamos de vez em quando, assim, né? Nós passamos por dias assim. Dias tão cinzas, tão turbulentos, que a única saída que a gente vê pra nossa vida mesmo é a morte, né? E em meio a todo esse caos, em meio a toda essa dificuldade, Jó não enxerga humanamente que é possível uma mudança. Ele só enxerga como o fim da sua vida, né? E nós também passamos por dias assim, né? Dias esses que são tão difíceis que a gente acha que não tem solução, né? E esquecemos, né? Do Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas, né? A gente parece que às vezes tem umas amnésias, né? Parece que a gente esquece que é Ele que está no controle da nossa vida, né? A fé nem sempre é fácil. Tem momentos em que precisamos enfrentar nossas perguntas e dúvidas e seguir em frente, confiando em Deus. Nem sempre vai ter resposta para as nossas perguntas. Às vezes Deus está em silêncio. Nem sempre vai ter respostas para tudo que a gente questiona a Deus, sabe? Para tudo que a gente acha, por que isso, por que aquilo? Nem sempre.
Nem sempre a gente vai entender o que acontece com a gente, né? Nem sempre a gente vai entender a raiz do sofrimento. A gente tem que confiar. Isso é ter fé. Confiar naquilo que você está vendo é fácil demais. A gente confia porque a gente não está vendo. Isso é ter fé. Jó sempre nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Jó não adorou apenas quando estava tudo bem. Jó adorou quando estava tudo mal. Ainda que ele esteja aqui perguntando, questionando, ele só está, digamos que, desabafando, sabe, para Deus. Ele está colocando ali o seu lamento diante do Senhor, né? Devemos confiar nos planos de Deus em nossa vida. Ele é o nosso Criador, o dono das nossas vidas. Deus é bom e justo e tem um plano maior do que o nosso sofrimento. Temos a liberdade, nós temos liberdade de falar ao Senhor as nossas inquietações. Isso é muito importante. Além de ter a liberdade de falar com o Senhor sobre as nossas inquietações, nós temos que pensar muito bem no que nós temos falado e para quem falado, né? Nós temos que vigiar muito o que a gente tem falado, para quem a gente tem falado, sabe? Muitas vezes você não quer falar para Deus a sua dor, não quer expor ali ao Senhor o seu sofrimento, porque você acha que é algo pequeno, ou que você já não aguenta mais reclamar para Ele, ou orar, né, diante dessas circunstâncias. Eu tô orando há 30 anos, eu não aguento mais, enfim. Mas você tem coragem de ficar 1 hora reclamando para alguém, né? E que pesado isso. Às vezes você pega o seu celular e tem coragem de mandar vários áudios para outra pessoa reclamando dessa situação. Mas você não tem coragem de orar ao Senhor por essa situação. Deus quer ouvir não só a nossa parte boa, Deus também quer ouvir a nossa inquietação, aquilo que está afligindo o nosso coração. Que nesse dia possamos despertar para isso. Deus não espera que sejamos perfeitos. Nós não somos perfeitos e temos dias maus. Que a gente possa abrir o nosso coração ao Senhor, rasgar o nosso coração diante do Senhor e não diante de pessoas. Pessoas podem nos ajudar sim, mas se você não pedir primeiro para Ele, vai ficar difícil. Então que nós possamos ter essa consciência. Jó estava abrindo o coração, ele não estava aguentando mais sofrer, mas ele estava falando com a pessoa certa, que é o Senhor. Que possamos buscar pessoas certas para falarmos sobre os nossos problemas. Ele estava falando sim, abrindo o coração, mas para a pessoa certa. Que Deus coloque pessoas certas no seu caminho também. Como eu sempre falo, que você tem amigos de Deus, porque tem amigos que nos levam para perto de Deus, que esses amigos possam permanecer na sua vida. E caso você não tenha, que Deus te mande bons amigos para que venham orar e te fazer crescer no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.